Galerinha, e aí, suave. Agora a gente vai para mais uma videoaula, onde nós vamos estudar aí uma viga Gerber isostática com uma rótula. Nós já calculamos no primeiro vídeo as reações de apoio, traçamos os gráficos de esforço cortante, momento flutuador, esforço normal. Desta vez nós vamos fazer o cálculo de outra forma, que é por equações. Nós vamos fazer cortes nesta nossa viga e nós vamos analisá-la por partes. Beleza, galerinha? E a viga que a gente vem estudando até agora é essa daqui, ó, uma viga Gerber. Ela é um pouquinho diferente só, né? Porque esse apoio, ele tá um pouquinho mais para cá. Meu nome é Alexandre, eu estudo Engenharia Civil no NASP Campus Engenheiro Coelho, em São Paulo, na Universidade Adventista de São Paulo. Bom, a viga é essa daí, como eu estava falando, ó, ela está com 2 metros, mais 2 até o próximo apoio, mais 2 até a rótula, e 3 metros de viga que se apoia ou se segura nesta rótula, né? A gente já fez todos os cálculos, ó. Ela originalmente tinha uma carga aqui inclinada de 50 kN, a gente decompôs essa carga, calculamos as reações de apoio primeiro para esta metade da viga, depois para esta outra parte, e agora nós vamos fazer os cálculos por corte. Como é que funciona o cálculo por corte? Ele nos permite encontrar equações para que a gente possa encontrar e traçar os nossos gráficos. Essas equações que a gente vai encontrar, elas explicam por que uma hora, por exemplo, aqui onde eu tenho carga distribuída no gráfico de esforço cortante, o traçado que a gente faz, ele é inclinado, né? Por que ele é inclinado? Por que no momento flutuador, quando tem uma carga desse tipo, é uma parábola? Por que no gráfico de esforço cortante, quando não tem carga nenhuma, é uma linha reta, né, constante, mas no gráfico de momento flutuador ele segue inclinado, né? Essas equações vão explicar isso. E a gente precisa fazer esses cortes. Onde esses cortes serão feitos, né? Eles serão feitos entre cargas, entre reações, cargas, sempre que houver mudança. Por exemplo, aqui eu tenho uma carga concentrada e aqui eu tenho um apoio. Então eu faço um corte em qualquer distância entre essas duas cargas. Depois eu vou considerar, óbvio, essa carga e o próximo apoio, né, que vai trazer modificações. Eu faço de novo um corte a qualquer distância. E esse nosso corte vai ser BB. Onde vai ser o nosso próximo corte agora? Aqui eu tenho o final da carga distribuída, essa rótula, e aqui eu tenho o apoio. Então, entre as cargas, né, eu faço um corte. Aqui eu também vou ter outro corte, e eu vou ter outro corte que vai ser o EE. E entre este apoio aqui e o final desta carga aqui, eu vou ter outro corte. Veja bem, este corte aqui, ele se refere a que bloco aqui? A todo esse bloco. O corte não vai se referir apenas à viga do corte para a esquerda. Ele vai se referir de 0 a 2 metros. Tá? Esse corte BB, ele vai vir de 2 a 4 metros. Ó. Esse corte CC, de 4 metros a 6 metros. E assim por diante. Ó. Esse corte de 6 a 7 metros. Eles vão sempre se referir ao trecho onde está acontecendo a mudança. Tudo certo até aqui, então? Se você achar bacana, assista o outro vídeo onde a gente fez todos esses cálculos e tal. E eu prometi fazer um vídeo explicando por que acontece as curvas, as retas, por que do comportamento, né? Do nosso esforço cortante, momento flutuador. Por que se comporta da maneira como se comporta? A gente vai entender isso assim. E nós vamos fazer literalmente cortes e vamos calcular cada corte por vez. Tá? Então vamos lá. Eu deixei ela encolhidinha aqui em cima para que a gente possa visualizar melhor o que a gente está fazendo. Aqui é o nosso primeiro corte, o corte AA, que a gente cortou bem aqui, né? E aí é o seguinte, o nosso corte AA tá errado aqui, ó.
Não é até 4, né? Ele vai variar de 0 a 2 metros. Tá? Mas ignora isso aqui e finge que é 2 aqui. Ele vai ser igual ou maior que 0 e igual ou menor do que 2, ok? Eu não encontrei a seta com sinalzinho de igualdade aqui, ó, no meu teclado, por isso que eu coloquei ela assim, mas ele pode ser igual a 0, não só maior que 0. E ele pode ser igual a 4, a 2, não só menor do que 2, ok? E aqui você vê literalmente que a gente cortou essa viga aqui. E a gente vai representar tudo que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma parcela dessa carga de 20 kN, que é a única carga que a gente vai ter. E a gente tem o nosso VA também de 48,75 kN. E a distância que a gente tem, qual que é? Me diz aí. Não tem como saber, né? Então, quando a gente não sabe, a gente coloca uma letra no lugar e esta letra é o X. Essa distância que nós vamos ter, já que a gente não conhece ela, vai ser X. E aí você vai me perguntar, tá, mas e quando for calcular o momento aqui, ó? Porque eu vou concentrar essa carga, né? Vou fazer 20 vezes X e tem que concentrá-la bem no meio aqui, como a gente sempre faz. E aí fazer momento aqui, ó. Então, eu vou ter mais uma distância que vai equivaler a metade dessa distância x, que vai ser x dividido por 2, ok? Então, eu coloquei esses cabelos aqui, né, como diz no canteiro de obra. Coloquei esses cabelos aqui para representar que nós vamos estar calculando os momentos deste lado aqui sempre, ó. Não vai ser aqui, sempre o momento vai ser calculado onde foi feito o corte, ok? Então vamos achar nossa equação para momento. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Vamos convencionar também que sentido horário é momento positivo e sentido anti-horário é momento negativo, ok? Tudo que girar, fazer giro no sentido horário é positivo e o que fizer giro no sentido anti-horário é negativo. Então eu tenho aqui esse 20 empurrando essa viga para baixo, né? E se estivesse preso aqui, ela ia rotacionar assim, né? Ela ia fazer sentido anti-horário. Então, menos 20 vezes x. E aí eu já tenho essa área aqui desse retângulo. Agora eu tenho que multiplicar ele por metade dessa distância. Então, menos 20 vezes x dividido por 2, mais 48,75 vezes x. E positivo ou negativo? Positivo, né? Porque vai fazer giro no sentido horário. Olha, vai empurrar para cima aqui e vai fazer giro no sentido horário, ok? Então, menos x vezes x na 2, ó, x vezes x, x na 2, né? Menos 20x na 2 dividido por 2, mais 48,75 vezes x igual a 48,75x. Ainda dá para simplificar aqui, né? E ficarmos com menos 10x na 2 mais 48,75x, ok, pessoal? Então, aqui a gente já encontrou a nossa equação para momento. Qualquer momento que você quiser encontrar aqui nesta distância entre 0 e 2, basta você substituir essa distância em metro pelo valor por x, né? Eu quero saber qual vai ser o meu ponto, onde é o meu ponto do momento a 1 metro. Eu troco x por 1 aqui e aqui e eu vou ter o ponto do momento. Eu quero saber a 2 metros. Troco x por 2, tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer isso lá na frente, depois de a gente achar todas as equações, beleza? E agora, para o nosso cortante, a gente precisa de uma equação também. De onde a gente vai tirar essa equação? A gente vai derivar da equação do momento. Então, a regra é a seguinte: cortante x é igual à derivada do momento em relação a dx. Nossa, e agora como é que eu vou fazer essa derivada? Se você não sabe, procure aí, né, se especializar, assistir outros vídeos sobre integrais e derivadas, mas aqui eu já vou dar a dica, vocês vão ver que é bem fácil. Para derivar essa equação aqui, o que a gente faz? A gente pega o expoente e tomba ele aqui para frente, ó. Coloca ele na frente deste constante do menos 10 e multiplica. E subtrai 1 do expoente, 2 menos 1, 1. Se o expoente fosse 5, 5 menos 1, 4. Ele vai perder 1 aqui, ó. Sempre o expoente vai perder 1. Você vai tombar ele, multiplicar e ele vai perder 1. E o mesmo vai acontecer aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tombei o expoente, tá vendo?
2 vezes menos 10x, e aqui o expoente 2 menos 1, mais 1, que o expoente do x aqui é 1, né? 1 vezes 48,75, e 1 menos 1, 0, né? Por isso o x vai sumir. X elevado a 0, 0. Ok? Então aqui vai ficar assim. 2 vezes menos 10x vai ficar menos 20x. E o expoente não precisa representar aqui, porque 2 menos 1 é 1 e todo número é elevado a 1, né? E 48,75. E o x sumiu, né? Como eu falei, o x aqui ele some. Quando não tem expoente, você só traz o número para cá e some com a incógnita, com o x, ok? Vamos para o nosso corte BB agora. Vamos lá, nosso corte BB. O que acontece? No corte BB você representa tudo que tem do corte para a esquerda, tá vendo? Vai entrar desde a nossa reação de apoio VA. O nosso corte A tinha sido feito aqui, agora você representa tudo de novo. Qual é essa distância que a gente vai ter aqui agora? Não sei, né? Se eu não sei, a distância segue sendo x. E esse intervalo sim vai variar de 2 a 4. Então, só para lembrar aqui, momento no sentido anti-horário é negativo e no sentido horário é positivo. Por que eu botei o x menos 2 aqui, só apareceu agora? Lembra que a 2 metros, eu vou voltar aqui só para a gente ver e ficar mais didático. Lembra que a 2 metros a gente tem esses 25 kN concentrado e o nosso corte está sendo feito aqui. Por isso que daqui até o corte a gente vai ter x. E daqui até o corte a gente vai ter x menos esses 2 metros que a gente já conhece. Então, as medidas conhecidas a gente representa. E se precisar, a gente diminui em x. E daqui, da metade do x até aqui, a gente não vai conhecer. Porque aqui a gente tem 2, mas aqui a gente não sabe quanto que a gente tem. Ó, por essa linha aqui. Então, segue sendo x dividido por 2. E aqui estão os nossos cálculos agora. Vamos lá? Menos 20x, que é a parcela da carga distribuída, né? 20 vezes x. Vezes x dividido por 2, né? Vocês estão entendendo aqui. Que isso aqui, a única coisa que eu estou fazendo é concentrar a carga no centro do retângulo. E aí eu tenho que multiplicar a altura por base, né? E a base é x. Então, 20 vezes x. E agora, depois de ela estar concentrada, eu vou calcular o momento aqui, ó. E a distância para eu calcular o momento até aqui é x dividido por 2. Então, menos 20x vezes x dividido por 2. Menos 25 vezes x menos 2, que é a distância que eu tenho dessa carga concentrada até o nosso corte. Mais 48,75x, né, que é essa distância total. E aí a gente vai ficar com menos 10x ao quadrado. X vezes x dá x ao quadrado, né? Mais 23,75x. Por quê? Porque eu tenho menos 25x mais 48,75x mais 50. E aqui a gente já tem mais uma equação para momento. Vamos derivar agora dessa equação de momento a nossa equação para o v de x. Então, a gente vai tombar o 2 de novo. É a última vez que eu vou representar. Da próxima vez, provavelmente, a gente já vai fazer isso direto, né? Mas é só para vocês irem acostumando. A gente vai tombar o 2 aqui para frente. 2 vezes menos 10x. E o expoente sumiu, porque deu 2 menos 1, 1. E mais 23,75x. E o x sumiu porque ele zerou. E este número aqui não entra porque é uma constante. Então, 2 vezes menos 10x menos 20x mais 23,75. Esta é a nossa equação do esforço cortante, beleza? Vamos agora para o nosso corte CC. Vocês vão ver que vai entrar tudo aqui para a esquerda. Tudo que tiver para a esquerda vai ter que aparecer agora no nosso corte CC. Então, aparece o nosso VA. Vai ter que aparecer aí a nossa carga distribuída, né? E concentrada. Então, a concentrada, vocês lembram que daqui até aqui a gente tem 2 metros, então segue sendo x menos 2. Só que agora a gente tem mais uma distância aqui, né? A gente tem x dividido por 2, que é a metade aqui, né? Onde a gente vai concentrar esses 20 kN. Ok? Então, só para não esquecer que aqui tinha 2 metros, né? E aqui a gente tem mais uma reação de apoio, que é o nosso VB.
que também vai ter uma distância. A gente sabe que do zero até a carga concentrada tinha 2 metros, e da carga concentrada até o VB tinha mais 2 metros. Então, qual é a distância que a gente tem de VB até o corte? X menos 4. Essa aqui é o lugar onde você tem que ter mais atenção. E ir colocando as suas medidas assim que elas forem sendo possíveis. Ok, então vamos aos cálculos. Menos 20x vezes x dividido por 2. Isso aqui você já está até acostumado, né? Porque está acontecendo desde o início. A gente está somando a área do retângulo, que é 20 vezes x, concentrando bem no meio aqui o resultado para fazer momento aqui. Então, é menos 20x vezes x dividido por 2. Vai dar menos 20x na 2 dividido por 2, que vai dar menos 10x na 2, né? Menos 25 vezes x, 25x, menos 25x, né? E menos 25 vezes menos 2 vai dar 50. Aqui a gente vai ter 48,75 vezes x e 83,75 vezes x, que vai dar 83,75x, e 83,75 menos 4, que vai dar 335, ok? Então tá tudo aqui embaixo, ó. Menos 10x, menos 25x, mais 50, mais 48,75x, mais 83,75, menos 335. E aqui embaixo a gente já vai fazer as somas e subtrações, né? Então, eu vou ter o menos 10x e aqui menos 25x, mais 48,75x, mais 83,75x, eu vou ter 107,5x. Menos 335 mais 50, eu vou ter 285, e essa é a minha equação de momento. Vamos derivar agora essa equação de momento para acharmos a equação do cortante. Então, eu vou tombar aqui, eu vou ter menos 20x, lembra que eu falei que ia fazer direto agora, né? Tombei o 2 aqui para frente, 2 vezes menos 10x, menos 20x. E aqui, essa aqui não entra por ser uma constante, o x aqui essa aqui vai entrar e o x vai sumir, ó. Então, mais 107x e pronto, está aí a nossa equação do esforço cortante. Vamos para a nossa área DD agora. Bom, aqui na área DD tem uma peculiaridade. Você não precisa representar tudo que tem para a esquerda aqui, ó. Não precisa representar, mas por quê? Deixa eu voltar aqui para explicar o porquê. Tá vendo aqui tem uma rótula. Rótula transfere momento? Não, né? Nem para a esquerda, nem para a direita. Quando a linha do gráfico de momento chega na rótula, o que tem que acontecer? Ela tem que passar em que ponto? No ponto 0. Tá? Então, você não precisa representar tudo para cá, porque a gente já sabe que aqui é 0, ok? Então, a gente só vai representar da rótula para frente, mas a gente vai respeitar as distâncias que a gente tem até aqui, ó. Ok? Então, essa distância daqui até o meu novo corte vai ser a distância x. E a distância que eu vou ter deste apoio aqui até o corte, ela vai ser x menos 6, né? Porque vocês lembram lá que a gente tinha 2 metros até a carga concentrada, mais 2 metros até o VB, mais 2 metros até a rótula das 6. Então, a gente tem x menos 6, ok, pessoal? Então, vamos aos cálculos. A gente tem menos 12,5 vezes x menos 6, e só. Então, é só calcular, nós vamos ter menos 12,5x mais 75. E agora a gente vai derivar desta equação aqui, ó. A gente vai tombar o expoente 1 aqui para frente. E a única carga que vai entrar aqui vai ser essa de x. Então, a gente vai ter menos 12,5 para o nosso esforço cortante. Não vai ser x, né, pessoal? Lembra que só entrava o x porque o expoente era 2. Quando o x só tinha 1 de expoente, o x sumia e só entrava o número. E a constante não entra, beleza? Então tá. Ó, agora a gente vai para o corte EE. E aí a gente vai ter 7 metros aqui, ó, de distância já conhecida. 6, 7, ok? E aqui no nosso corte EE vai entrar a reação em R1 e vai entrar o momento concentrado também, ok?
Então, vamos às distâncias. A gente tem a distância menos 6x, que é a distância daqui. Aqui até aqui a gente sabe que é 6. Então, a distância daqui até aqui é menos 6, x menos 6. E a distância daqui do momento até aqui, a gente acabou de ver ali, é x menos 7. Porque daqui para cá a gente tem 7 metros e daqui para cá a gente tem 6 metros, ok? Então, respeitando aqui os momentos, vamos aos cálculos. A gente tem menos 12,5 vezes x menos 6 e a gente tem 10 quilonewtons. Vezes x menos 7, não, pessoal, lembra que momento concentrado não se multiplica por distância, né? Ele só aparece. Então, eu coloquei o x menos 7 aqui por força do hábito, mas eu não vou multiplicar por x menos 7, ok? Então, menos 12,5 vezes x mais 75 mais 10 vai dar 85 aqui e eu esqueci de somar, ó. Podia ter somado, mas isso não interfere em nada, porque essa equação aqui já serve para momento, mesmo que eu não tenha colocado 85 aqui e mantive 75 mais 10. Por quê? Porque para derivar para o nosso esforço cortante, a única que entra é a que tem incógnita, né? Aqui tem x. Então, 1 vezes menos 12,5 igual a menos 12,5. E é isso aí. Agora a gente vai para o último corte, que é o nosso corte FF. E aqui ó, a gente vai ter 8 metros de distância já conhecidos. Tá? Então, não esqueçam que a gente vai ter um x menos 8, um x menos 7, um x menos 6. Ok? Então, vamos lá. Agora aqui é que o bicho pega. Estava muito fácil até agora, né? Então, aqui a gente tem aquela nossa distância x menos 6. A gente tem a nossa distância que eu falei, x menos 8. E a de momento eu nem vou colocar agora x menos 7, porque ele não é multiplicável, né? Ok? Aqui é a distância x, né? E a convenção segue a mesma. Então, vamos lá? O que a gente tem aqui? Menos 12,5 vezes x menos 6, ó. Tá? Mais 10 do momento vezes nada, né? Ele não se multiplica. E aí aparece aqui o 42,5. Então, 42,5 vezes x menos 8. E aqui agora a gente tem 30, que a gente tem que multiplicar. 30 por x menos 8, né, que é a distância. Qual que é a distância que o 30 tem daqui até o corte? X menos 8. E qual que é a metade dessa distância aqui, ó, de x menos 8? É x menos 8 dividido por 2, correto? Então, nós vamos fazer 30 vezes x menos 8. Descobrimos a área do retângulo. E agora, para fazer momento aqui no nosso corte, vezes x menos 8 dividido por 2. Você poderia fazer aquela regra, né, de a e tal, b ao quadrado, tal, mais. Eu vou fazer no chucrismo, como diria lá no Rio Grande do Sul, e vou calcular tudo menos, mesmo deixando o sinal de menos de fora. E depois lá no final o sinal de menos vai modificar o sinal de tudo que eu achar aqui. Vocês vão ver agora. 12,5 vezes x, menos 12,5x. Menos 12,5 vezes menos 6, mais 75. Mais 10, 42,5 vezes x, 42,5x. 42,5 vezes menos 8, menos 340. 30 vezes x, deixando o sinalzinho de menos de fora, né? 30 vezes x, 30x. 30 vezes menos 8, menos 240. Ok? Vezes x menos 8 dividido por 2. E agora sim a gente só copia tudo e vamos dar um jeito de resolver tudo que está aqui nesses parênteses. Ó. 30x vezes x, 30x na 2, correto? 30x vezes menos 8, menos 240x. 240 menos 240 vezes x, menos 240x. Menos 240 vezes 8, mais 1920 dividido por 2, ok? Então, vamos para o próximo cálculo agora, que é dividir tudo por 2. Então, 30x na 2 dividido por 2, 15x na 2. 240x menos 240x daria 480, certo?
Então, 480 dividido por 2, menos 240x. 1920 dividido por 2, 960. Legal? Agora a gente pode calcular tudo que a gente tem de x aqui, somar, eu subtrair o que a gente tem de constante também, para reduzir tudo, né? Então, 15x na 2, que não tem pares para ele, a gente só mantém, menos 15x na 2. Menos 12,5x mais 42,5x mais 240x igual a 270x. Menos 960 menos 340 mais 75 mais 10 igual a 1215. Só a observação aqui, mas por que menos? Lembra que eu falei que o sinal que tinha ficado de fora do parênteses ia modificar todos os sinais de dentro, porque ó, menos vezes 15x, menos 15x na 2. Menos vezes menos 240x, mais 240. Menos vezes... Entenderam aí, né? Então, se você quiser fazer assim da maneira chucra, dá para fazer. Só não esquece que se aqui fora tiver um sinal negativo, vai modificar todos os sinais aqui dentro. Beleza, galerinha? Então, essa aqui é a equação de momento para este corte que vai de 8 a 9. Beleza? Encontramos tudinho. Falta derivar aqui para a gente encontrar a equação para o nosso esforço cortante. Então, a gente vai passar o 2 multiplicando o 15, né? Nós teremos 30x menos 30x e os 270 a gente vai passar aqui para baixo, fazer sumir o zero e a constante não entra. Então, mais 270 e está prontinho aí. Nós temos todas as equações já para a gente traçar os nossos gráficos de esforço cortante e de momento fletor, ok? Ainda tem o gráfico de esforço normal que a gente nem calculou, mas no outro exercício a gente viu que a gente tinha uma força aqui que a gente decompôs de 43,3 kN, certo? Então esse aqui a gente nem precisa fazer agora. Bom, pessoal, eu vou anotando aqui ó, as nossas equações que a gente encontrou. E a gente vai começar pelo gráfico de esforço cortante. Lembra que lá no primeiro corte, que é de 0 a 2, a gente encontrou a equação para o esforço cortante, ela é menos 20x mais 48,75x? Pois é, agora vem a hora de usar tudo isso que a gente encontrou. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu quero saber que valor eu vou ter para quando x for zero. Ok? Então, eu vou substituir x por zero, eu vou ter menos 20 vezes zero. Vai dar 0 mais 48,75. Então, eu sei que aqui no meu gráfico de esforço cortante, para quando x for 0, eu vou ter 48,75 positivo. E quando for 2, eu vou ter menos 20x vezes 2 mais 48,75. E eu vou ter 8,75 positivo, ok? Vamos para a nossa área de 2 a 4 agora aqui, ó. Então, para quando x for 2, vai interessar isso agora porque tem a carga concentrada, porque senão a gente já tinha achado aqui o x2. Só que ele vai ter um degrau por causa dessa carga de 25 kN concentradas aqui em 2 metros. Então, quando x for 2, eu vou ter menos 20x mais 23, né? Então, menos 20 vezes 2 mais 23 igual a menos 16,75. E para quando for 4, menos 20 vezes 4 mais 23,75 igual a menos 56,25. E para quando x for 4 e 6? Vamos lá, substituir, né? Lembrando, aqui está mudando aqui, né, a equação encontrada. Por quê? Porque a gente encontrou uma equação para cada área lá, né? E a gente está usando a equação referente à entrada, beleza? Então, menos 20x vezes 4 mais 107 igual a 27,5. Menos 20x, vamos substituir por 6, né? Vezes 6 mais 107 igual a menos 12,5. Agora vamos para a nossa quarta equação, que é aquela que vai variar entre 6 e 7. Aqui, ó. Aqui, a gente já está com o esforço cortante aqui, né?
Então aqui a gente não encontrou nenhuma equação com x, lembra? Então não tem como substituir x por nada. Ela é uma equação, já é uma constante. Aqui a gente tem equações de primeiro grau. Aqui nós temos só uma constante. Isso quer dizer que o meu v quando x é 6 é igual a 125. O meu v quando x é 7 é igual a 12,5. Eu falei 125, né? 12,5, ok? E na próxima equação? Isso é a mesma coisa, porque deu o mesmo resultado lá, né? Menos 12,5. Então, quando o meu x for 7, eu tenho menos 12,5. Quando o meu x for 8, eu ainda tenho menos 12,5. Ok, pessoal? Se você ficar com alguma dúvida aqui, achar assim, mas o que está acontecendo? Não deixe isso acontecer. Volta o vídeo e confere equação por equação e anota, se possível, essas equações. Ó. O resultado que a gente encontrou para o momento e o resultado que a gente encontrou para fletor de cada área. E aí você vai ver que é exatamente isso aqui mesmo. E a nossa última equação? A nossa última equação era menos 30x mais 270 para esforço cortante, né? Então a gente vai substituir x por 8 e x por 9, beleza? Menos 30 vezes 8, igual a quanto, pessoal? 3 vezes 8, 24, menos 240, né? Menos 240 mais 270, 30. E menos 30 vezes 9, 3 vezes 9, 27, menos 270, mais 270 é igual a 0, que era justamente o que tinha que dar aqui, né, para a gente poder sorrir e acreditar que acertou tudo. Vamos traçar agora o nosso gráfico de uma vez? Ó, qual foi o primeiro valor que a gente encontrou aqui para quando x é 0? 48,75, então subimos 48,75. E para quando x for 2? 8,75. E na próxima equação, a gente achou um valor diferente para 2, ó, menos 16,75. É porque aqui a gente tem 8,75 menos 25 kN. Ó, e aí vai dar 16,75. Ok? E para quando for 4, vai descer mais ainda, ó, menos 56,25. E para quando o meu x for 4, vai mudar também, porque agora entra esse VB, né, de 83,75. Então eu vou ter 56,25 mais 83,75. Essa aqui é a realidade. Mas aqui já me diz onde é que isso vai dar. 27,5. E quando a minha equação, o meu x for 6, eu substituir x por 6, eu vou ter menos 12,5. E quando o meu x for 6, aqui nessa equação, menos 12,5. E quando for 7, menos 12,5. E quando for 8, menos 12,5. Então, até 8 ele segue constante. Ó. Por quê? Porque não é uma equação de primeiro grau. Não tem nenhum x aqui para ser substituído. E quando o meu x for 8 aqui, onde eu já começo a ter uma equação de primeiro grau de novo, ó, eu vou ter 30, então sobe 30. E quando x for 9, eu vou ter 0, ok, pessoal? Então, quando você tiver uma dúvida e pensar assim, mas por que quando eu tenho uma carga distribuída, o meu gráfico tem uma linha inclinada? Lembra lá do ensino médio? Por quê? Porque você tem uma equação de primeiro grau para resolver esse problema. 20x mais 23, 20x, 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 x. Sempre que aparecer x elevado a 1 e não tiver nenhum número elevado a 2, você tem uma equação de primeiro grau. E quando tem uma equação de primeiro grau, você tem uma reta inclinada. Quando você só tem constantes, não tem um número multiplicando por x ou por qualquer outra incógnita, lá no seu gráfico você tem uma linha constante, uma reta constante, ó, que não é inclinada, que não é uma curva, nada, uma parábola, ela é uma reta constante. E note que nessa sequência aqui, ó, 6, 7, 7, 8, nós não temos cargas, ó. Por isso ficou constante, ok, pessoal? E aí aqui que a gente voltou a ter uma carga distribuída, a gente teve uma equação de primeiro grau que exige no gráfico que ela seja inclinada. E é por isso que a gente foi de 30 a 0. Belezinha? Vamos ver isso acontecendo também para o nosso
gráfico de momento, mas espera aí que antes disso, ó, tá vendo que tá surgindo uma linhazinha aqui? Ó, presta atenção aí, ó. Viu? Por que eu tracei essa linha aqui? Você sabe por quê? Porque sempre que no nosso gráfico de esforço cortante as nossas linhas cruzam o eixo zero, nós temos um momento fletor máximo, a curva máxima do momento. Então, por exemplo, aqui cruzou em zero, vou ter uma curva máxima aqui, né? Aqui ele vai subir ao máximo e vai começar a descer. Aqui ele vai descer ao máximo e vai começar a subir, ok? E aqui também, ó, ele vai descer e começar a subir. Sempre onde cruza o zero, né? Muda a direção da parábola, da linha que está sendo traçada no momento fletor. Então, a gente precisa saber essa distância aqui para a gente poder multiplicar depois, ó, substituir por ela. Como a gente vai descobrir essa distância aqui? Muito simples. Qual foi a equação que a gente encontrou para esse vão aqui, ó, onde apareceu essa linha, que tem uma distância que a gente não conhece? Esse vão aqui vai de 4 a 6, não é? Então, tá aqui, ó. Essa é a nossa equação. O que a gente vai fazer com esta equação? Eu repeti ela aqui, ó. A gente vai colocar um sinalzinho de igual aqui e colocar o zero do outro lado e vai resolver ela como você já está acostumado a resolver uma equação de primeiro grau. Então, você vai ter menos 20x mais 107,5 igual a zero. Então, você vai ter x... Isolando x, né, você vai ter 107,5, passando 20, que estava multiplicando, dividido para o outro lado, você vai ter menos 107,5 dividido por 20, que vai dar 5,375. O que é esse 5,375? É a distância para quando o x vale zero neste bloco. E a distância se refere de onde até onde? Daqui, qual que é o ponto inicial da nossa viga aqui? Então, de 0 até lá vai dar 5 metros e 37 centímetros, ok? Então, a gente sabe que daqui até aqui a gente tem 5 metros, 37 centímetros, 5, né? Eu botei uma casa a mais aqui, que é para aumentar a precisão mesmo. Então, agora, no nosso gráfico de momento, a gente vai usar essa distância que a gente encontrou aqui. E aqui eu só coloquei o que seria o gráfico de esforço normal, né? Que é esses 43 kN,3, né? Eles são positivos, então coloquei ele para cima até o apoio que impede o movimento dele, né? Tá? Isso aí é extra, não vamos se deter nisso aí agora. Então, pessoal, agora vamos lá para a nossa equação de momento agora, o nosso m de x de 0 a 2. O nosso m de x de 0 a 2 era menos 10x ao quadrado mais 48,75x. Então, para quando x for 0, 10 vezes 0 ao quadrado, 0. Mais 48,75 vezes 0, 0. Então, a gente sabe que o nosso momento aqui vai ser 0. E para quando for 2, nós vamos ter 10 vezes 2 ao quadrado mais 48,75 vezes 2. Que vai dar 57,5. E nunca esqueça que no gráfico de momento, o que dá positivo vai para cima ou para baixo? Vai para baixo, né? Então, aqui nós vamos começar em 0, tu vai fazer um ponto aqui e um ponto aqui em 57, ok? Vamos para a nossa segunda equação, que vai de 2 a 4. Deu 10x ou menos 10x? Acho que aqui é menos 10x, né, pessoal? Menos 10x ao quadrado mais 23,75x mais 50. Então, nós vamos ter menos 10x vezes 4 ao quadrado mais 23,75 vezes 4 mais 50, que vai dar igual a menos 15. Confirma que aqui era menos mesmo, tá? Eu esqueci de colocar o sinal, mas é menos 10x, por quê? Porque é menos 10x mesmo, né? Então, aí a gente vai colocar aqui no ponto 4, um ponto em 15, menos 15, né? Então, vai ficar para cima do eixo x. Vamos para a nossa próxima equação, ó. Tá vendo que é menos 10x, né? Elas repetiram sempre, né? De 4 a 6, no caso agora, pessoal, a gente já achou o valor para 4 aqui, né?
E como não tem nenhum momento concentrado nesse espaço aqui, só vai ter aqui, a gente não precisa fazer de novo para 4 aqui nessa equação. Vamos fazer direto para 6, ó. Menos 10x vezes 6 ao quadrado mais 107,5 vezes 6 menos 285 igual a 0. E veja bem, aqui a gente tem uma rótula em 6, né? E sempre que a gente tem uma rótula, o nosso momento vai ser 0, ok? Se você ficar em dúvida, pega a calculadora científica e faça a continha. Vamos ver se ela está funcionando bem. Aqui eu já vou fazer para vocês verem, ó. Vamos repetir só essa aqui que eu não fiz para 4, ó, o x para 4. Menos 10 vezes 4 ao quadrado, né? Mais 107,5 vezes 4 menos 285. Veja que eu estou usando essa equação aqui e ela para 4, e ela tem que dar o mesmo resultado que essa equação aqui para 4, né? Então, vamos ver isso aí, ó, menos 15, tá vendo? Então, até agora tudo certo, beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima equação aqui. Ela vai ficando um pouquinho mais simples, né? Porque antes ela era uma equação de segundo grau, tá vendo? Agora ela é uma equação de primeiro grau. Menos 12,5 vezes 7, porque o 6 eu não preciso, a gente já viu que deu 0, né? Menos 12,5 vezes 7 mais 75 igual a menos 12,5, porque é menos 12,5 vezes 7 deu 87,5, né? É isso? Isso, 87,5. Se fosse vezes 6, ia dar menos 75. Aí menos 75 mais 75, se fosse 6, né? 0. Beleza? Então aqui a gente tem menos 12,5 aqui, ó, no nosso momento em 7. Aqui a gente vai ter que fazer em 7 de novo, né? Por quê? Porque entre esse momento concentrado, ó, e sempre que a gente tem um momento concentrado, a gente tem um degrau no nosso gráfico. Então vamos fazer em 7 de novo e você vai ver que não vai dar 12,5, vai ter menos, é menos 12,5, vai entrar esse aqui, ele está no sentido horário, ó, mais 10, então vai ser menos 2,5, ó, tá vendo? Menos 12,5 vezes 7 mais 75, que era isso aqui, ó, deu menos 12,5, mais 10, menos 2,5. E para quando dá 8, menos 12,5 vezes 8 mais 75, mais 10, igual a menos 15. Então, aqui, no nosso ponto 8, nós teremos menos 15. Então, a gente tem menos 12,5, menos 2,5, menos 15. E na nossa última equação, finalmente, nós temos menos 15x ao quadrado mais 270 menos 1215, que foi o que a gente encontrou aquela hora lá, né? Então, vamos substituir o x por 8. Nossa, não, por 8 não precisa, porque a gente já encontrou aqui, né? Então, nós teremos menos 15 vezes 9 ao quadrado mais 270 vezes 9, ó, só substituindo x por 9, menos 1215. Vamos somar aqui, ó, menos 15x vezes 9 ao quadrado vai dar 1215. 270 positivo vezes 9 vai dar 2430. 1215 negativo menos 1215 negativo vai dar quanto? Menos 2430, mais 2430 igual a 0, e aí o nosso gráfico está certinho. E agora vamos aos nossos pontos que a gente encontrou, os resultados, para traçar o gráfico, né? Vamos lá, então. Bom, ainda falta somar aqui, vamos achar esse ponto de uma vez, né? Esse do 5 e 37, ele se refere a que espaço mesmo? Entre 4 e 6, né? Então, vamos pegar aqui, ó. E vamos substituir x, que até agora a gente substituiu nessa equação por 4 e por 6. Vamos substituir por 5,375, não é isso? Então, vamos lá, ó. O x vai valer 5,375. Então, a gente vai ter menos 10 vezes 5,375 ao quadrado,
mais 107,5 vezes 5,375 menos 285, e tudo isso, se você fizer na calculadora científica, eu não vou fazer agora para economizar tempo, vai dar 3,9, e eu coloquei umas casinhas a mais aqui para aumentar a precisão, ok? Vamos traçar agora o nosso gráfico. Então, nosso primeiro momento é 0, nosso segundo momento é 57,5. O nosso terceiro momento do x em 4 é menos 15. Aqui a gente também fez x em 4, não, aqui em 5, né? Cadê o x em 5? Sumiu o x em 5? É porque não precisa, né? A gente tem ele em 5,37, tá? Então, o nosso x em 5,37 deu 3,9. Então, vamos colocar ele até aqui, ó, 3,9. Porque aqui a gente fez em 6, né? Eu estava procurando em 5, mas não é 5, é 5,375. E agora em 6 ele deu 0, né? Então, aqui ele deu 0, bem onde tinha a rótula mesmo, é o que tinha que dar. Em 7, ele deu menos 12,5. E em 7, de novo, ele desceu 10, porque quando é positivo, desce, né? Ele desceu 10 aqui, ó. Então, ele deu menos 2,5. Em 8, ele deu menos 15. E em 9, ele deu 0, e então a gente só volta a traçar ele aqui em 0. E vocês viram que em vez de eu traçar reto, eu fiz uma parábola. E o motivo maior desse vídeo era que você entendesse justamente por que se comporta assim as linhas, não era? Olha só, aqui a gente teve uma parábola. Por quê? Porque a equação que define estes pontos é uma equação de segundo grau. E desde o ensino médio a gente sabe que sempre que a gente tem uma equação de segundo grau, na hora de passar isso para o gráfico, nós temos uma parábola. Mesma coisa vai acontecer aqui no vão de 2 a 4, ó, equação de segundo grau. Mesma coisa no vão de 4 a 6, ó, equação de segundo grau. Agora no vão 7, eu não tenho uma equação de primeiro grau, eu tenho uma equação de segundo grau. De 6 a 7, eu tenho uma equação de primeiro grau, por isso passou a ser uma reta. Tá entendendo? Aqui de 7 a 8 há uma equação de primeiro grau, então mais uma reta. E de 8 a 9 eu tive uma equação de segundo grau de novo, e uma carga distribuída lá que confirma isso, e aí eu tive mais uma parábola. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volte o vídeo. Eu sei que fica meio longo, cansativo, é cansativo para mim também, mas vale a pena. Nós, como futuros engenheiros, precisamos saber destas coisas, ainda que a gente tenha em mãos desde agora já ferramentas que calculam isso de maneira automática, tanto no celular quanto nos nossos computadores, enfim, mas nós precisamos saber como que isso acontece, até para que a gente possa explicar depois para os outros, tá legal? Um abraço e tchau!